Bom, gente, bom dia, boa tarde já. Então, primeiro agradecer o espaço, agradecer os organizadores. Muito maravilhoso esse encontro. A gente sabe quão desafiador foi poder criar uma programação de sentido, uma programação de significado para todos nós, que pudesse atender às nossas demandas. E a gente sabe como essa equipe se esforçou também para contemplar todos os aspectos da identidade judaica. E quão difícil foi, né, por conta dessas resistências e tudo, encaixar o hebraico dentro disso tudo. Então, espero poder contribuir. Estou trazendo aqui muitas ideias, eu acho, para que a gente possa se inspirar nelas, dentro de um lugar em que sempre a gente consegue pegar alguma coisa daquilo que é trazido pelas outras escolas, independente da realidade, né? A gente viu aqui de tudo, ideias super criativas que as escolas trazem, algumas requerem um maior investimento financeiro, outras não, né? E a gente sabe como, às vezes, os cenários mais difíceis são neles que brotam as melhores ideias. Então, vou contar um pouquinho para vocês o que a gente faz. Vamos lá. Tá, então, eu resolvi chamar aqui a apresentação de Educação e Verdade, por entender que todos nós estamos passando por uma necessidade de reposicionar o ensino do hebraico na escola. Eu não sei no caso de vocês, mas no meu caso, a minha escolaridade ela aconteceu num hebraico de maior qualidade ou de maior intensidade, talvez seja uma palavra melhor para ser usada aqui, do que aquilo que a gente consegue oferecer hoje nas nossas escolas por conta de 1000 demandas que vocês sabem muito bem quais são, né? Seja a competição contra as escolas, seja o próprio lugar que a escola deve ocupar, que a escola judaica deve ocupar na formação desse indivíduo e como é que ele vai conversar com o seu mundo. Então, isso tem cobrado de nós um repensar o tempo todo. Bom, essa sou eu sou vice-diretora do Departamento de Hebraico da Escola Beit Yaakov. Já passei por várias escolas, contei isso ontem para vocês, não vou ficar falando disso, depois a gente passa, mas estou na educação há bastante tempo, trabalho com isso há 34 anos, é o que eu gosto de fazer. Vamos tentar responder essas perguntas. Então, à luz dos desafios enfrentados hoje nas escolas judaicas com relação à elaboração de um currículo judaico significativo, que lugar a gente deve dar para o hebraico? Outra pergunta, que discurso a gente deve adotar com a comunidade escolar quando a gente precisa se adaptar às novas demandas, sem perder aquilo que nos caracteriza? E outra pergunta, que ações de ordem prática podem ser tomadas para garantir a relevância das propostas curriculares? Talvez aqui é o mais difícil, porque a gente senta na mesa e fala disso, fala daquilo, mas aqui, o que a gente faz aqui? O que dá para fazer? Dá para fazer. Bom, essa sou eu, esse é meu boletim do Renascença, quando eu estava na primeira série, né? E por que eu trouxe o boletim? Primeiro, para vocês vão ver que eu era boa aluna. A nota aí até 5. Né? Então, é esse daqui. E aí, não sei se vocês conseguem ler direitinho, mas aqui embaixo tem hebraico e Torá. Torá está vazio. Por quê? Porque como ele era um boletim de primeira série, a gente, né, eu ouso dizer que a gente entendia que eu só podia aprender Torá depois que eu soubesse ler e escrever. Hoje, eu trouxe o boletim da minha filha Alexia, que tem 9 anos, esse é um boletim da Beit Yaakov, né? Então, se a gente olhar para esse boletim, a gente vai ver que tem 3 componentes judaicos aqui. Tem hebraico, tem Torá e tem Yahadut, né? Torá, mesma idade, ou seja, a mesma questão com a leitura e a escrita, já tem nota, né? Por quê? Porque eles entendem que não precisam esperar o letramento para que isso possa acontecer. É uma outra concepção que a escola adotou, né? E também a questão do Yahadut. Se a gente entender Yahadut como judaísmo, um percurso pelo qual se passa, ou um modo de vida judaico, então esta escola entende, né, hoje, que para promover uma educação judaica é preciso também falar de como se vive. Tá bom? Então, isso são mudanças que, se a gente for olhar esses documentos, a gente já consegue fazer uma leitura. Então, o que compõe a minha identidade judaica? Né? Língua. Elenquei aqui, tá? O que foi me passando na cabeça. Lembrando, a gente fala, qualquer ordem. Mais ou menos, né? A gente vai pondo do jeito que a gente acredita. Então, língua, país,
prática religiosa, manifestações culturais, história, datas civis. E agora? Vamos lá, vocês. Vamos pensar na identidade judaica de vocês hoje. Se a gente tivesse que falar sobre isso hoje, não lá atrás, a maioria aqui é bem mais nova que eu. Então, como vocês comporiam isso? Então, aqui tem um link, Mentimeter, vão aparecer esses mesmos 6 itens que eu coloquei. Vocês vão tocar primeiro no que é mais relevante para vocês, tá bom? E vamos nessa ordem. Tá indo? Deu? Bom, então vamos lá. Olha só. Aqui a gente já tem, acho que uma diferença, né? Eu acho que se a gente fosse comparar, pelo menos no meu universo, né? Quando eu falo do meu universo não é tudo, é o meu, tá? Mas eu acho que a gente já tem algo de diferente. E eu, Simone, também fui mudando aquilo que eu acredito com o passar do tempo, porque a gente vem de um modelo que foi muito maravilhoso, mas que talvez se mostrou que precisava ser mudado, né? Então, à medida que a gente vai fincando as nossas raízes no país, a gente também vai se aculturando, vai se assimilando à comunidade local, e a gente precisa encontrar outros diferenciais que demarquem o nosso lugar. Não é só uma questão entre as escolas, é uma questão de acomodação no lugar em que se está. Então, como é hoje? Né? Eu botei aqui alguns desafios, escrevi aqui alguns desafios que as escolas enfrentam. Então, a gente percebe que muitas famílias hoje optam por ter menos filhos. Isso impacta o afluxo de crianças às escolas judaicas. A gente tem menos crianças entrando, né? A gente percebe também uma queda do poder aquisitivo de parte da comunidade. E isso também é um desafio com o qual se tem lidado de muitas maneiras, né? Às vezes, um constrangimento em pedir ajuda. Né, existe um estudo que diz que, num primeiro momento, quando a gente tem um problema, a gente primeiro se afasta, né, na tentativa de resolver esse problema, para depois só pedir ajuda. Então, às vezes, quando a pessoa pede ajuda, é porque ela já está num lugar que ela precisa de muita, muita ajuda. E, às vezes, a gente acaba perdendo essas famílias que não estão numa situação ruim, mas não estão numa situação tão boa quanto elas estiveram antes. Que mais? A gente tem, às vezes, uma identidade judaica fragilizada por conta das configurações familiares. A gente precisa tomar cuidado com alguns discursos que a gente adota. A depender da composição da família, tem coisas que a gente precisa ter um pouco de cuidado, sim, na forma como a gente traz, para que a gente não ofenda nenhuma parte, nenhum membro dessa família. O que mais a gente percebe? Né? Alto preço das escolas judaicas, em comparação com escolas não judaicas de excelência. Isso é uma coisa que aparece muito. Vocês cobram muito e, às vezes, não entregam o mesmo resultado. A gente sabe que a gente tem um viés comunitário, que a gente está aqui não só para garantir que o seu filho possa pagar a escola, mas que outras crianças também possam estudar na escola. Isso tem seu preço, além do seu currículo diversificado, e isso aparece no valor cobrado da mensalidade. O bilinguismo ou a fluência em inglês como um fator de competição com escolas não judaicas. Então, como é que a gente faz? Né? Precisa garantir inglês, né? Sem perder hebraico, precisa ser de excelência. Como é que faz tudo isso junto? E o não reconhecimento da língua hebraica como um fator componente de identidade judaica. Tem famílias que não reconhecem no hebraico um fator forte na composição de identidade judaica. Tem, isso é real, a gente sabe, e isso impacta muito o nosso trabalho. Porque, às vezes, a gente tem crianças que vêm que não são excelentes alunos, mas a gente sabe que o entorno familiar faz toda a diferença na maneira como ela vai se relacionar com o ensino do hebraico e com qualquer outro ensino. Então, vamos lá. Então, o que fazer a partir disso? O que eu estou propondo aqui? O que eu estou propondo aqui é que a gente deixe de ensinar hebraico pelo hebraico e que a gente passe a ensinar o hebraico com algo mais para que a gente possa criar uma aprendizagem com sentido. Uma equação aqui. Como diz minha filha, algoritmo. Mãe, eu sei montar o algoritmo. Então, o algoritmo está aí. Hebraico mais algo mais. Vamos falar desses algo mais, como é que eles acontecem na prática na nossa escola. Então, o que a gente fez na escola, quais ações e como a gente reorganizou os currículos. Então, a gente ainda tem uma pequena parcela, sim, que se interessa pelo hebraico, só porque é hebraico. A gente tem. Eu coloquei aqui
uma frase de um menino. Eu tenho até aqui, essas revistas estão aqui, ó, se depois vocês quiserem olhar, tem revistas aqui, tem os materiais que eu estou citando, eles estão aqui. Tá? Então, esse menino fala que ele entende o hebraico como parte da identidade e tradição dele como judeu. Esse ainda está no nosso modelo velho. Né? Ele ainda consegue falar com a gente naquele modelo antigo que o hebraico já tem o seu valor por si mesmo e não precisa de mais nada. São muitos? Não. Né? É só isso para ele? Não, é isso e muito mais. Ele foi feliz aqui, eu peguei a partezinha que ele falou. E como a gente mostra isso na nossa escola? Então, a gente tem Yom HaIvrit, que foi um dia que foi criado na escola para celebrar o hebraico. Então, um dia com um monte de atividades em hebraico, a escola inteira, né? Não só as salas de aula. As aulas de hebraico são em hebraico, mas estou querendo dizer, os outros espaços também são contemplados com muita coisa em hebraico, justamente para mostrar, isso importa para nós. Né? Ninguém vai aprender mais hebraico por causa do Yom HaIvrit, mas é um sinal, é uma mensagem que a escola está dando, que isso é relevante para ela, sim. Né? E o Hebrew Bee, que é um programa que a gente tem para o ensino médio, né, uma das disciplinas do currículo IB, que a escola Beit Yaakov é uma escola IB contínua, ela tem o programa IB em todo ele, e aí a gente passou a oferecer esta disciplina. Vou contar um segredo para vocês. Sabe quando passou a dar certo? Quando a gente parou de romantizar que precisa ser para todo mundo. A gente consegue entender que o menino pode não gostar de matemática, que o menino pode não gostar de geografia, mas eu não aceitava que o menino não gostava de hebraico. Como pode? Tem que gostar. E aí a gente começa a se desdobrar, e a gente tem que sim se desdobrar, mas a gente tem que entender que talvez alguns não vão estar conosco. E está tudo bem, porque a partir daí a gente consegue pensar em outras opções, a gente consegue pensar em outras saídas com as quais a gente não contava, se a gente quer. Às vezes, quando a gente quer todo mundo, não tem ninguém. Né? Então, vamos lá. Outra ação que a gente tem, que é conectar com o país. Eu peguei os itens que a gente trouxe ali da identidade judaica e coloquei aqui. Então, como é que a gente conecta hebraico com a conexão com o país de uma forma autêntica? Né? A gente tem na nossa escola Shlichim, que vem de Israel para trabalhar, para dar aula na escola e para trazer uma israelidade autêntica que eu, brasileira, não consigo colocar. Né? Então, trouxe aqui, ó, aquele jornal ali, é um jornal feito pelo nosso Sheliach atual, Mordechai. O jornal está aqui, em 3 níveis de hebraico, justamente para comprometer a comunidade toda. Então, não é só para o aluno, também é para os pais do aluno. Então, tem 3 níveis de hebraico, vocês estão vendo ali as cores ali em cima, fácil, médio e difícil. A gente tem lá uns ex-alunos que a gente põe para ver se está bom, ver se está fácil. Né? A gente precisa dos nossos olheiros. E ali tem assuntos que vão gerar conversa entre as famílias. Isso também é trabalhado na escola. Depois, se vocês quiserem, está por aqui, tá? Eu acho que tem vídeo aqui, né? משפטים, אנחנו צריכים את המשפט, שיהיה משפט מסודר. Isso é o Sheliach em ação אתם יכולים לתקן nos אחד את programas que ele השני. faz. Então, nas aulas que ele אפשר dá. לתקן אחד את השני. כמה שיותר מילים שקשורות לשעות פנאי. פוקח את העיניים ומתחיל היום עוד קפה על המרפסת גם כשאני ער אפשר לחלום יש פחדים שגורמים לי לקום יש ספק מסתובב ביקום משנה מזל ומפנה מקום יש מקומות רחוקים בשמיים Mais legal é a trilha, né? Sonora. בנות, מה אתן עושות? Essas meninas estão na cozinha מצוין, fazendo uma מה יש שם atividade חוץ משוקולד? experimental. ומים, מצוין. O que é essa aula? Essa aula é quando o Sheliach traz receitas que eram as receitas preferidas dos Hatufim, né, dos reféns, e aí as crianças aprendem sobre a história desse sequestrado e qual era a receita predileta dele. Né? Então, é trazer um pouco disso que só ele sabe trazer com a autenticidade que nós aqui não conseguimos. O que mais? A escola Beit Yaakov é uma escola ortodoxa moderna, modern orthodox,
né? E para nós é muito importante também a questão da prática religiosa, a questão dos valores judaicos o tempo todo aqui, né, voltados para um viés mais religioso. Então, nós temos na nossa grade disciplinas como Yeshiva Experience, né, a própria Tefilá, que acontece todos os dias de manhã, e também a Tefilá Shaharit obrigatório, e Minha para quem quiser. Né? Então, esse menino entende que as aulas vão ajudá-lo a ter um melhor entendimento dos comentaristas e da própria Torá. Então, eu uso o hebraico porque esse menino se beneficia dessa maneira. Então, é encontrar onde está o valor agregado de cada um, como é que cada um vai conseguir enxergar que ele se beneficia aprendendo hebraico. Tem um pedacinho da Tefilá aqui. Bom, o hebraico aí a gente trouxe com as manifestações culturais, né? Então a gente tem na nossa grade, em caráter opcional, séries israelenses, para quem quiser na hora do intervalo ensino médio, jogos israelenses, né, que jogam em Israel, para eles entenderem como é. As brincadeiras às vezes mudam, o termo muda, a brincadeira é parecida, mas tem um outro termo, alguma outra palavra. A gente tem músicas da contemporaneidade, que a gente também dá de forma opcional. E a gente tem a dança israelita, que acho que está presente na maioria das escolas também como um componente cultural bastante importante. יופי. אם את יכולה להדליק מצלמה, אנחנו נשמח. épocas de pandemia, de abrir אז אנחנו עושים משחק נכון או לא נכון. אילנה אוהבת את המשחק הזה, אוקיי? ראינו רק פרק ראשון. אוקיי? אז תגידו לי מה אתם חושבים. דורון לא רוצה לחזור ליחידה. הוא לא רוצה. לא נכון. לא נכון. את אומרת, אילנה, לא נכון, למה? כי הוא רוצה להרוג את אבו אחמד. הוא רוצה להרוג את אבו אחמד. הוא הבין שהוא לא הרג את אבו אחמד. אוקיי? יפה. אשתו של דורון, הוא רוצה שהוא יחזור ליחידה? מה את אומרת, דליה? לא, נכון, את צודקת. היא לא רוצה שהוא יחזור ליחידה, אוקיי? זה לא נכון, היא לא רוצה שהוא יחזור ליחידה. Bom, essa é a Moraína, ela trabalhou com a gente também em Mashlichá, já voltou para casa. Falei com ela ontem, falei que ela ia aparecer aqui. איך אומרים בעברית? קורקינט. קורקינט. איך אומרים באמת קורקינט? מה זה קורקינט? GPS. קורקינט. קורקינט. גלגינוע. פטינט. Lá era o Moreshai, que era o Sheliach, isso foi no Yom HaIvrit, então era o Mishakim do Yom HaIvrit, eram os jogos do Yom HaIvrit, ele estava de Eliezer Ben Yehuda, a barba caiu, né, quando deu o intervalo já não tinha mais barba, mas de manhã tinha. Né, então era justamente trazer para a aula esse momento. A gente tem o hebraico mais a história de Israel, né? Como é que a gente faz com que eles se conectem por meio da história? Isso eu apresentei no ano passado, não vou ficar repetindo aqui. Mas a gente tem cursos na escola, Arutz Israel, Israel Design, que a gente traz temas de Israel contemporâneo em hebraico para eles e que a gente transforma, coloca o hebraico num segundo plano por conta de uma história mais que se sobrepõe ao hebraico para que eles até transpassem a vergonha, o erro, né? Ensinar sem erro não é ensinar. E também tem o Hidon Israel, a Morá Bárbara está aqui, ó, na primeira fila. Ela é uma das pessoas que conduzem esse processo do Hidon Israel com o G9. Vou colocar aqui uma menina contando e daí a Morá Bárbara complementa. אתם יודעים שבבית הספר שלנו יש תחרות בשם הידון ישראל. ההידון הזה מיועד לתלמידים של כיתות ט' וה' והוא לא בעברית. אנחנו מתכוננים מתחילת השנה והמבחן הסופי יהיה בסוף יוני. אנחנו לומדים על הרצל והציונות, מנהיגים כמו דוד בן גוריון, על אליעזר בן יהודה והשפה העברית ועל המדינות השכנות של ישראל והערים השוות. ב-9 אנחנו לומדים על הצבא של ישראל, על תוכנית האו"ם לחלוקת הארץ, על הצבעה באו"ם ב-1947, על הכרזת העצמאות של מדינת ישראל ועל מלחמות ישראל. אנחנו מאוד מעוניינים ללמוד על ההיסטוריה שלנו ושל ישראל, במיוחד כדי להבין יותר על מה שקורה היום במדינה. Morá Bárbara. Bom, eles já falaram tudo que a gente aprende, mas é um projeto muito bacana que nasceu percebendo a vontade deles e a curiosidade deles, né? Eu até estava falando para a Simone que esses dias uma aluna perguntou: Morá, você não cansa de todo ano ensinar a mesma coisa?
todo ano você ensina sobre Israel, sobre o mapa, sobre as guerras. Falei, não, porque cada ano eu tenho a oportunidade de aprimorar e fazer o projeto ser mais e mais legal. Então, é uma oportunidade, é um projeto que eles curtem muito. A gente está falando já de alunos que têm um nível de hebraico mais avançado, né? Por isso que a gente tem essa possibilidade. E que eles se sentem muito valorizados, porque a gente sai de contar mais uma história, de ler mais um texto, né? E, enfim, então é um projeto muito, muito bacana. Obrigada. Vamos lá. Outro aspecto, que é o hebraico e a relação dos alunos com as datas civis, né? Que datas civis eu quis dizer aqui, Yom HaZikaron, Yom HaAtzmaut, 7 de outubro, de trazer para eles, né, essas histórias, falar dessas pessoas, aproveitar os momentos em hebraico, porque é um tema que já interessa. Então, quando o tema já interessa, a gente tem uma facilidade de colocar o hebraico ali, porque eles já vieram, eles já estão conosco. Né? Então, aqui, essa primeira foto é um Yom HaZikaron, as Kalaniot ali, né, os alunos ali acendendo vela, aprendendo sobre algumas pessoas que a gente escolheu para se aprofundar, né, para não trabalhar com números, trabalhar com história, isso é importante. Aqui a gente replicou, né, o modelo dos stickers, a gente trouxe para uma atividade do 7 de outubro, em que também a gente apresentou perfis para eles de pessoas que tinham falecido, e eles tiveram que criar o sticker, igual a gente mostrou para eles, os postes em Israel, os pontos de ônibus, os lugares, né, como que você, de alguma maneira, eterniza a memória de uma pessoa por meio das suas ações. E eles também fizeram esses stickers. E aqui a gente tem uma atividade que se chama Gan HaTikva. Eles escreveram mensagens para uma plantação de Kalaniot que foram todas feitas com garrafa PET, e a gente convidou os pais para participar disso também, né? E aqui eles puderam toda a explicação da atividade, tudo que eles estavam estudando, tudo aconteceu em hebraico, mas a gente permitiu que eles escrevessem em português, aqueles que queriam, se era a melhor forma que eles tinham de se expressar. Isso também é importante, de ter clareza quando a gente abre o espaço para o português e quando a gente volta para o hebraico, porque às vezes a gente fica numa dureza de tudo, e as coisas não saem, né? Então é uma música que você ouve em hebraico e depois você... Mariana trouxe isso ontem, a gente não entende tudo, mas eu me interessei por aquele cantor. Então, a partir de uma música, eu já adicionei aquela playlist no meu Spotify. Então, a gente vai criando os canais, a gente vai criando as oportunidades para todos eles. Aqui, né? Então, novos interesses, que era outras possibilidades para além daquelas primeiras que eu trouxe. Então, aqui são os temas trabalhados no Hebrew Bee. Em qualquer Language Bee do IB se trabalham esses temas da esquerda. Então, esta menina aqui estava super interessada em conversar sobre o meio ambiente, o aquecimento global. Então, para ela, o hebraico fez todo sentido, porque ela estava conversando em hebraico sobre a mesma coisa que ela estava falando em português e estava falando em inglês. Então, essa conversa de mostrar que a gente faz parte desse diálogo com as outras disciplinas também é importante, de se colocar como parte. Aqui o tema de relevância pessoal, né? Essa menina aqui, falei dela no ano passado, ela queria virar madrihá, então ela utilizou aqueles temas aqui, eles fizeram muito sentido para ela, né? Então teve um trabalho com o Comitê Olímpico, eles mandaram cartas para os familiares dos atletas que foram mortos nas Olimpíadas de Munique, eles responderam, então eles entenderem que tem esse diálogo, que tem temas que são importantes, não só curricularmente, como para aquela menina, como pessoalmente, como para essa outra. Que mais? A questão do Hebrew Bee volta, né, que é a excelência acadêmica. Então, são 2 alunos que cursaram o Hebrew Bee. O Hebrew Bee não é oferecido para todo mundo. Os alunos são convidados, aceitam se quiser. Tem muitos que não aceitam, a maioria já aceita. Acho que a gente mudou essa cultura, eles entenderam o ganho. Foi difícil no começo e cada vez surgem novas dificuldades. Mas essa do aceite a gente já passou. Né? Então, essa é a média mundial, a nota vai até 7. Essa é a média mundial do Hebrew Bee. Essa é a média da Escola Beit Yaakov no ano passado, né? E esse menino aqui tirou nota máxima, tirou 45 sobre 45 no IB, então é um case, né? E o hebraico fez parte da composição do diploma dele. Você pode optar se você vai colocar ou não, você tem que compor com 6 matérias. E ele colocou.
Então, virou estratégico também. Ele fala, vai, é um bom negócio, você pode trocar. Você não bota uma business, você bota essa, porque essa a gente pontua melhor. Então, eles estão aprendendo a jogar, a gente fala, o que eles falam, a gente fala, depende de quem vem, a gente fala uma coisa. Né? Eles estando com a gente vai falar, a gente vai mudando. Aí, o hebraico mais competitividade no mercado de trabalho, eles já entenderam que as vagas vão ser disputadas por pessoas que também falam inglês. Né? Não são só eles que falam inglês, a escola é bilíngue com inglês, mas, né, quem hoje talvez não tem bom inglês nas escolas boas? Então, a gente fala, mais uma coisa. Aqui, necessidade real, acho que é a maior de todas. Um grupo de alunos que queria estudar em Israel, na faculdade, e aí eles foram, do lado da escola tem um açaí atacadista, eles foram simular umas compras lá em hebraico, e outros momentos, esse daqui foi pandêmico também, eles tinha que fazer o comando do Waze. Ok. Sim, o carro está andando mesmo, é o Sheliach que está dirigindo, tá? Dentro da escola. המשך ישר. Ele só está dando comando. משטרה לפניך. Eu não sei quem estava lá de Mistará, eu acho que não era eu, mas tinha alguém lá. Né? E essas são algumas iniciativas, e como a gente mede, né, como a gente pode medir de várias maneiras se a gente está acertando ou não. Esse aqui eu acho que é um exemplo legal. A gente abriu, por necessidade, uma matéria no 3º ano chamada Como Lidar com o Antissemitismo nas Universidades. Essa aula estava prevista para acontecer em português, a gente tinha uma turma grande de alunos, e a gente acabou dividindo eles em 2. E uma das Morot, a Morá Carmia, entrou para dar aula, pronta para dar aula em português, e foi isso que aconteceu. בכיתה י"ב הצענו קורס שבועי שיוקדש לנושא מאתגר וחשוב, האנטישמיות באוניברסיטאות. כבר מהמפגש הראשון היה ברור שמשהו מיוחד קורה. התלמידים לא רק הקשיבו, הם בחרו להיות שם. הם הפגינו עניין, מעורבות ורצון אמיתי להבין, להרהר ולגבש עמדה. הקורס התחיל בפורטוגזית, אבל כבר בשיעור השלישי הופתענו מהבקשה שלהם שריגשה אותנו ממש. התלמידים ביקשו שמאותו רגע השיעורים יועברו רק בעברית. הבקשה הזאת לא נגעה רק לשפת הדיבור בכיתה, היא ביטאה תחושה של זהות יהודית, של שייכות לקהילה, קשר עמוק למדינת ישראל, והמשכיות של תהליך הלמידה שנבנה לאורך שנות הלימוד בבית הספר. בשבילנו המורים, זאת הייתה עדות לכך שכאשר מציעים לתלמידים מרחב של אמון, משמעות ואתגר, הם מגיבים בעומק ובמחויבות. Bom, eu queria agradecer o espaço, sei que eu passei o tempo, e queria só fechar com a mensagem dizendo para vocês que o importante é que a gente possa encontrar significado e sentido nas nossas ações. E se eu tiver que deixar alguma mensagem aqui quando forem olhar para o hebraico, olhem hebraico mais algo. É isso. Perfeito.